você que assiste a programação da TV Cidade. Estamos nós de volta com o programa Valorizando a Vida e hoje nós vamos falar então de um assunto que é relacionado à saúde. Nós vamos falar de uma doença que atinge a todas as pessoas e de todas as idades e que também os especialistas nos falam que essa doença ela vem crescendo a cada ano. Nós estamos falando da depressão. E hoje, então, para falar sobre a depressão, nós estamos aqui com a nossa convidada de hoje, que é a Samira Turconi, ela que novamente está nos presenteando com a sua presença aqui. E eu vou falar então um pouquinho dela antes de nós passarmos a palavra. A Samira, que é formada em farmácia, em bioquímica, ela também é especialista em análises clínicas e vou dizer assim, resumindo um pouco da Samira, que ela é uma estudiosa da doutrina espírita. Então, Samira, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Bê, olá a todos que nos acompanham diretamente pela TV Cidade ou pelas mídias sociais. É um prazer estarmos aqui novamente na TV Cidade, justamente falando sobre um comportamento, um transtorno que afeta muitas pessoas e cada vez mais, como tu disseste, sobre a depressão. Então, Samira, nós sabemos, e a gente ouve muito falar sobre essa palavra depressão. Você poderia nos dizer, assim, num resumo, o que seria a depressão, para quem está nos assistindo possa entender? Depressão é uma alteração, é um transtorno mental, uma alteração química ou anatômica que leva a uma profunda tristeza. Mas essa tristeza é também prolongada, por no mínimo 2, 3, 4 semanas. Mas resumindo, eu gosto dessa definição do Dr. Frederico Leão, um psiquiatra do Rio de Janeiro, que ele diz: depressão é o abandono da vontade de viver. Que profundo isso. Então, para mim define muito bem. Então, quais são assim os sintomas assim que a gente possa observar no dia a dia? O que a pessoa começa sentindo ou assim, o que ela sente? Como é o comportamento das pessoas que estão nessa fase? O transtorno de depressão é uma enfermidade e, como tal, deve ser tratada. Por isso é muito importante observarmos os sintomas, o comportamento das pessoas que apresentam esse transtorno. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil nós temos 5,6% da população depressivos. Isso equivale a 11,5 milhões de brasileiros têm o diagnóstico de depressão. Então, é muito grande o número de pessoas que apresentam esse transtorno. Esse transtorno, basicamente, ele vem com a alteração do humor. É a característica mais eminente e mais pronunciada. Esse humor se caracteriza por um humor depressivo, de desânimo, de desalento, de desventura da pessoa diante de qualquer fato que venha a lhe tirar desse quadro. Por exemplo, tristezas todos nós temos. Nós, diante da vida, temos sofrimentos, temos percalços, temos dissabores, temos decepções. Mas, surgindo um fato novo, nós saímos daquele quadro de tristeza. O depressivo não. Embora quadros mais alegres, quadros de estimulação possam ocorrer, para o depressivo, isso não o tira do quadro de tristeza. Então, este é um dos sintomas muito chamativos.
A pessoa não tem nem vontade de sair da cama, às vezes não tem vontade de abrir a porta, não tem vontade de ver o mundo girando lá fora. Então, este é um dos fatores muito importantes. Outro fator é a relação com o sono. Muitos indivíduos depressivos dormem o dia inteiro ou têm insônia. A alteração do apetite. Muitos comem muito, outros não comem nada, perdem o apetite. E o que caracteriza também muito o quadro do depressivo são aqueles pensamentos negativos. Eu não presto, eu não valho para nada. E quadros de pensamento de morrer. Seria melhor que eu não estivesse aqui, o mundo será melhor sem mim. Mas isso demonstra o grande sofrimento que ocorre por parte desses indivíduos. Então, é um sofrimento moral, que é uma das outras características do quadro do depressivo. Uhum. E ele estando neste quadro, como a gente deve agir para poder ajudar uma pessoa que está assim? Isso é muito importante, Bea, pelo fato de que as pessoas, os familiares, aqueles que convivem com um depressivo, às vezes desmerecem muito essa patologia, essa enfermidade. Às vezes o indivíduo não quer sair da cama e os familiares chamam de preguiça, de desleixo e acabam menosprezando ainda mais, isto é, agravando ainda mais aquele quadro. Então, o que nós podemos fazer para ajudar um depressivo, seja no quadro agudo, seja durante a manifestação dessa enfermidade? Nós temos que ouvir. É importante que nós possamos ouvir o que aquele indivíduo está tendo no seu íntimo, principalmente ouvir a causa desse sofrimento, porque a grande visão que nos dá a doutrina espírita é entender que ele é um espírito imortal e que esse indivíduo está ali trazendo todas as suas informações, não somente desta vida, mas também as dificuldades de outras vidas que ressoam nesta vida. Então, ouvir por inteiro. Não dizer assim, isso aí vai passar, isso aí não é nada, levanta e dá uma voltinha lá fora, o sol tá bonito. Às vezes, esses comentários só prejudicam, porque se nós estivermos por inteiro ao ouvir um paciente, um enfermo desse transtorno mental, nós vamos fazer com que ele consiga compartilhar este sofrimento, que é muito grande. Porque para o depressivo, ele é o indivíduo que mais sofre no mundo. E o grande risco do depressivo é que aqueles pensamentos de morte, de desvalia, venham a redundar numa ideia suicida. Então, nós precisamos reverter esse quadro, primeiramente ouvindo. Se nós não podemos ajudar, existem profissionais que podem. Então, eu sempre digo, escutem a pessoa do seu lado. Para você, o problema pode não ser tão grave, mas para o seu familiar, para o seu conhecido, para o seu afeto, seu ente querido, é o maior problema do mundo. Assim nós podemos ajudar, e não descaracterizando a situação que ele está vivendo. Uhum. E esse quadro, ele pode acontecer em qualquer idade? Temos idade? Como é isto? Em qualquer idade. Infelizmente, a depressão acomete em qualquer idade, desde a mais tenra idade nas crianças. No Brasil, nós já temos um índice de 2% de crianças depressivas. De adolescentes, nós já dobramos o índice para 4%. E no adulto jovem, nós temos um índice bem alto, sendo que ele só é suplantado pelo idoso. Então, entre o adulto jovem, que o homem tem um índice menor
de diagnóstico da mulher, no adulto, no idoso já aumenta o índice no homem. Então, nós temos uma proporção mais ou menos de 5,6% na população feminina e de 3,1% na população masculina. Só que aqueles indivíduos que mais conseguem êxito no processo do suicídio são indivíduos homens. Porque dizem que nós mulheres buscamos mais ajuda. Então, nós temos mais diagnóstico, sim, de depressão. Mas, indo buscar ajuda, nós também somos tratados mais facilmente. O homem tem muita resistência na busca da ajuda. Uhum. A mulher aceita mais. Aceita mais. Uhum. Principalmente quando o homem é depressivo e a mulher insiste em levá-lo ao psiquiatra, ao médico, ao terapeuta, e o terapeuta disse, boa tarde, então estamos aqui hoje para conversar. O que o senhor tem? Normalmente os homens dizem, não sei, pergunta para ela, foi ela quem me trouxe. Normalmente é assim. Uhum. Então, por isso que as mulheres têm mais aceitação. Aceitação. E quando a gente aceita o tratamento também, né? Essa aderência ao tratamento está muito ligada à especialidade médica. Por exemplo, se nós temos uma dor de estômago, nós vamos no do gastroenterologista. Se nós temos uma situação com crianças, vamos ao pediatra. Se nós temos uma situação no cérebro, vamos ao neurologista. Na área da psicologia, o especialista é o psiquiatra. E as pessoas ainda entendem que o psiquiatra só trata de louco. Não é verdade. O psiquiatra trata desses transtornos todos, inclusive dessa alteração chamada depressão. Então, nós precisamos buscar o especialista. Então, Samira, nós vamos continuar daqui a pouquinho, porque nós precisamos fazer um pequeno intervalo e aí a gente volta para continuar o nosso bate-papo. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5.000 produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho, solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Então, Samira, como nós estávamos conversando anteriormente, antes do nosso intervalo, sobre a depressão, eu quero te perguntar o que leva as pessoas a terem esse transtorno, como você colocou antes. Isso. Todas as alterações psicológicas da mente são chamadas de transtorno e não de doença. Por quê? Porque não existe um exame que comprove, não existe uma ressonância, não existe uma tomografia, não existe um exame que comprove que eu tenha depressão. Por isso, as alterações são chamadas de transtornos mentais. Então, tem o transtorno da depressão, o transtorno da ansiedade, um transtorno compulsivo, etc. O que leva basicamente, esse transtorno é estimulado por 3 fatores.
Primeiro, um fator físico, que seria a presença de tumores, sejam cerebrais ou sejam corporais. Por exemplo, um tumor no cérebro ou um tumor de tireoide pode levar ao desenvolvimento dessa tristeza profunda. A segunda causa desse transtorno pode ser genética ou hereditária. Porque foram feitas pesquisas e que verificaram que um pai sendo depressivo, o filho tem 20% de chance de desenvolver a depressão. Porém, se os dois pais são depressivos, o filho tem 80% de chance de ser depressivo. Também estudaram entre gêmeos univitelinos. Univitelinos são aqueles gêmeos que têm o mesmo genoma, isto é, a mesma identidade genética. E eles verificaram que o desenvolvimento de depressão ocorre entre gêmeos univitelinos entre 50% e 70%. Ao contrário do que só irmãos, ocorrem 5% de prevalência da depressão. Então, o fator genético também contribui para o desencadeamento desse transtorno. Mas o que se vê mais comum é o que nós chamamos de depressão reativa. Isto é, aquela depressão que ocorre em reação a um fato. Por exemplo, imaturidade psicológica. Aquele indivíduo que a depressão ocorre frente a uma situação, né? A pessoa tem uma realidade que ela não gosta. Então, ela se deprime. Ou perdas na vida. Perda de um cargo, perda de uma situação, de um status, ou o luto, a morte de um ente querido, que nós não classificamos junto com perdas, e sim com a morte física, nós vamos ver que, nestes casos, as depressões se instalam muito facilmente. E também nós vamos ver naqueles indivíduos que têm um comportamento extremamente materialista, que se a vida não lhe der ou não se apresentar da maneira como ele quer, não lhe interessa viver. Então, nós dizemos particularmente que o depressivo, e desculpem aqueles que estão nos assistindo, mas que psicologicamente o depressivo é um orgulhoso. Por quê? Porque ele quer a vida que ele quer e não a vida que se apresenta. Ora, nós todos sabemos que nós não estamos reencarnados para o desfrute da vida. Nós viemos com um projeto reencarnatório para evoluir. E esta evolução passa por nós trabalharmos as nossas dificuldades. Só que o próprio Jesus já nos disse que só teremos sobre os ombros cargas que podemos carregar. Então, esse projeto reencarnatório ele vem extremamente adequado para a nossa capacidade evolutiva. Entendi. Quando você fala do processo reencarnatório, isso significa que eu já me programei antes de vir a situação que eu iria ter aqui nesta vida. Isso. E como quando eu chego aqui e vejo um mundo que me oferece muitas coisas e às vezes o meu mundo não está de acordo com aquilo que o mundo oferece, eu me deprimo. Isso aí. Exatamente assim. Então, o programa reencarnatório, a gente sempre fala que é um projeto, né? Nós nos capacitamos para sermos exitosos na resolução de problemas que nos acometem ao longo das nossas existências. Então, este programa traz elementos necessários para que eu evolua. E é nas dificuldades que a gente evolui, que a gente cresce. E essas dificuldades são necessárias justamente
para promoverem este crescimento. Isso. E quando eu não aceito, eu me deprimo. Aí o orgulho que nós falávamos. Isso. Então, como você falou em reencarnação, o que o centro espírita pode oferecer para as pessoas que estão deprimidas? O centro espírita, ele, juntamente com a psicoterapia, com o tratamento médico, porque algumas pessoas depressivas têm diminuição, principalmente dos neurotransmissores, da serotonina, da adrenalina, da noradrenalina, e que existem medicamentos justamente para reporem isso. Então, é necessário, sim, nós termos um diagnóstico clínico, um diagnóstico médico, para tratarmos adequadamente essa situação. Só que essa medicação trata a consequência da depressão e não trata a causa. No centro espírita, nós podemos aliar o tratamento clínico, psicoterapêutico, ao tratamento espiritual. Porque aí a pessoa, adentrando ao centro espírita, ela vai ter uma compreensão através de palestras ou de estudos, uma compreensão maior das leis de Deus, uma compreensão maior do sofrimento, uma compreensão maior da vida, das reencarnações, dos obstáculos, das dificuldades. Então ela vai entender por que sofre. E entendendo, vai ajudar na sua autocura. Porque a cura sempre vem, primeiro, nós acionando esses instrumentos que todos temos, que são a vontade, que são a fé, que são o entendimento lógico. Então, a doutrina espírita nos traz, primeiramente, isto. Nos mostra que somos espíritos imortais, que estamos aqui num processo educativo e não punitivo. Então, o sofrimento vem nos ensinar e não nos punir. E mais, a doutrina espírita nos oferece o tratamento através das energias, o tratamento dos passes espíritas, onde nós recebemos fortalecimento energético para o enfrentamento das dificuldades. A doutrina espírita também nos oferece água fluidificada para refazimento do nosso organismo, tanto físico quanto espiritual. A doutrina espírita, ela nos esclarece, nos consola de tal maneira que nós passamos a entender que esta situação pela qual eu passo, ou por morte de um ente querido, que quem morre não morre, continua vivo, nos mostra a imortalidade da existência, nos mostra que o amor nunca se rompe. Então, aqueles amores que eu tive aqui e que já partiram para a pátria maior, continuam vivos e continuam levando os nossos amores. Então, por que nos deprimirmos? Porque os nossos amores foram antes. Nós também iremos. É uma questão de tempo, mas todos iremos partir. Então, a doutrina espírita nos mostra tudo isso. Mas ela nos oferece uma ferramenta ainda maior, o tratamento antiobsessivo. Por quê? Porque naqueles momentos de tristeza profunda do depressivo, ele faz sintonia com mentes de igual teor, que aprofundam ainda mais a sua vontade de morrer, a sua vontade de não permanecer aqui, a sua vontade de aprofundar a tristeza. Então, a doutrina espírita também oferece o tratamento desobsessivo, para que essas entidades também sejam tratadas e liberem aquele nosso ente querido, familiar, que adentra o centro espírita para a sua caminhada terrena. Que beleza. Temos muitas coisas que a gente pode aproveitar no centro espírita, né? Muitas. E ainda
que está ao alcance de todos. E é de graça. E é de graça. E também, Samira, assim, se hoje você pudesse passar uma mensagem para quem está nos assistindo, qual a mensagem para que as pessoas, o que as pessoas deveriam fazer para prevenir a depressão? Primeiro eu gostaria de falar para o depressivo, aquele que está vivenciando. Eu diria assim, se a dor está em nós, a cura também está em nós. Os antigos, na época de Sócrates e dos antigos filósofos, eles diziam que o período da melancolia, da depressão, era o grande período da mudança. Então, eu diria aos depressivos que às vezes estão amealhando sentimentos de culpa, de remorso, de brigas de anos atrás, que eles ressignificassem essas situações e que produzissem essa mudança dentro de si. E entendessem que nós estamos aqui para sermos felizes e não para sermos tristes ou depressivos. E para aqueles que gostariam de evitar a depressão, eu diria o seguinte: viva a vida, mas a vida na sua intensidade espiritual, não a vida efêmera da matéria, e sim aquela vida cujos valores espirituais serão levados por nós pela eternidade. Então, a vivenciar com os entes queridos, vivenciar com as pessoas, dar afeto, receber afeto, dizer não quando aquilo violenta você, perdoar os outros e perdoar-se, liberar-se das culpas, liberar-se das mágoas. Isso tudo são algemas que nos levam a quadros depressivos. E ser grato, agradecer pela vida, que é um bem infinito que Deus nos dá. Agradecer por essa encarnação, que aqui nos encontramos para evoluir. Muito bem, Samira. Então, infelizmente, o nosso tempo já acabou. E eu queria muito te agradecer mais uma vez, dizer da importância de você estar aqui, levando às pessoas essas palavras de conforto também, e dizer para você que você sempre é bem-vinda ao nosso programa. Então, muito obrigada por estar aqui. Bea, nós é que agradecemos por essa oportunidade, nos colocamos sempre à disposição. Quando nos convidarem, aqui nós estaremos para conversarmos com os telespectadores da TV Cidade. Obrigada. E nós, então, estamos encerrando mais este programa, dizendo que nós também temos gratidão pelas palavras de hoje aqui e que a gente possa usar a gratidão no nosso dia a dia. Muito obrigado e até a próxima.